como eu troco o significado. Pô, Léo, aí vai vir a verdade, né? Pô, Léo, mas digamos, não é o teu caso, meu casamento tá uma merda. Como é que eu faço, Leonardo, pra mudar? Quer dizer que eu tenho que dizer que meu casamento é muito bom? Quer dizer que eu tenho que falar que meu casamento... Mas não é verdade. Assistam depois Amy Cuddy, coloca aí no YouTube depois, Amy Cuddy, né? Ela vai falar sobre linguagem corporal. E ela vai falar exatamente sobre essa nossa comunicação, tá? Ela é uma professora de Harvard, da Escola de Negócios de Harvard, ela fala exatamente isso. Obrigado, meu irmão. O que acontece? Eu finjo até que seja. O nosso cérebro é uma máquina de programar. É igual um computador, né? O programador, ele chega lá e ele tem que colocar o quê? Os códigos, e a partir daquele momento que eu coloco aqueles códigos lá na BIOS dele, ele é executável automaticamente. Então como é que eu mexo na BIOS do meu cérebro? Trocando a comunicação. Mas Leonardo, isso não é verdade, meu casamento não é bom. Mas eu declaro, eu começo a tornar. Entende? É igual a declaração de riqueza, né? Exatamente. Mesma coisa. Eu me torno a partir do momento que eu decido me comunicar. Então, depois de ter atendido tanta gente, ter ajudado tanta gente na minha vida, né, como mentor, eu percebo que as pessoas que mais têm sucesso na vida são aquelas pessoas que trocam os significados muito rapidamente. Mas como eu troco o significado? Mudando a comunicação. Mas Leonardo, não é verdade. Finge até que seja. Troca a comunicação, né? Vou dar exemplos aqui. Por exemplo, a mulher vem pra mim e fala, Leonardo, quero salvar o meu casamento. Meu marido é um traste. O cara é muito difícil, né? Empresário chega, geralmente empresário, o que ele procura? Pô, quero ganhar mais dinheiro, quero vender mais, mas é quando você vai pesquisar, o problema dele não é isso. O problema dele tá onde? Na base, lá na base do Burj Khalifa, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E aí quando você começa a ver o problema, o desafio que essa pessoa tem, aí você começa a ver, como é que é a tua comunicação com o teu marido? Ah, eu reclamo muito. O que você mais fala do teu casamento? Eu falo que não tem jeito, eu falo que não mais dá, eu já decidi me separar, eu falo tudo isso. Então, o que você quer fazer? Se você pudesse tomar uma decisão agora, qual decisão você tomaria? Eu tomaria de salvar o meu casamento. Então, por onde eu começo? Trocando a comunicação. Então, a primeira coisa, mulher, que você vai fazer pro seu marido é preparar a janta mais gostosa dele. E quando ele chegar, ainda o sucesso, o Conrado Adolfo, ele é um grande mestre. Conheço, pô. Já fez 8P já? Já. O cara é fera. Eu tive Muito a oportunidade de treinar com ele algumas vezes. É mesmo, cara? Fez treinamento com ele? Fiz. É muito bom. Ele é fera. E o Conrado Adolfo, ele fala uma frase que é fantástica. Ele fala, o sucesso é uma decisão. Se você chegar aqui na ponte do outro lado, vai ter um mendigo lá. Você chegar pra ele, você quer sair daí? Você quer ter sucesso na vida? Ele vai falar, claro que eu quero sair daqui. Mas se você chamar alguém pra tirar esse cara de lá, ele não vai sair de lá. Porque ele precisa de uma decisão. Então, quando a pessoa está decidida a mudar e você passa o que ela precisa fazer, ela vai embora. Então, por exemplo, essa mulher. Então, seu casamento é uma merda, não tá? Tá tudo ruim, tudo pronto para separar, não tá? Você quer salvar o casamento? Quero. O sucesso é uma decisão. Então, você tem que decidir. Salvar. E por onde eu começo a salvar? Pela decisão de mudar. Então, por onde eu mudo? Comunicação. Então, a comunicação ela pode ter diversos aspectos. Né? Primeira, comunicação. Tem a não verbal também, né? Exatamente. Eu falo sempre, aí falam de relacionamento, né? Eu falo de empresa, mas a gente fala de muita coisa. Que é relacionamento, né? Também é. Que é um relacionamento. Eu falo de muita coisa, né? Então quando eu chego ali pra ela, você quer? Está decidido, eu tô decidido. Então vamos lá. Qual a comunicação que a gente tem que ter pra salvar um casamento? A comunicação de amor. E eu sempre falo que o amor é o maior confronto, né? Então, qual é a janta predileta do teu marido? A janta predileta do meu marido é batata frita, é o bifezinho, a parmegiana dele lá com arroz. Então você vai fazer aquele bife à parmegiana. Você vai se perfumar, vai esperar ele. Vai dizer as melhores palavras que você dizer. Mas Leonardo, é difícil. O sucesso é uma decisão. Mas não é um ego aí não, Léo? Hã? Não, o ego falando também, né, quando ela fala que é difícil. Porque eu acho que a gente quer mudança, mas a gente tem que começar por nós mesmos, né? Sim, sim. Você pede a mudança no outro, mas se você não mudar primeiro e mostrar... A gente segue por exemplo, né? Mas é o que ele tá falando. Acho que não só... Pra você fazer a janta lá, tu tá mudando você. Então, mas eu tô falando assim, ela... Nesse caso, né, ela vai reclamar, mas porra, ele não faz nada, eu vou fazer, né? Ele não faz nada pra mudar. Aí é um pouco do ego falando, né? Tipo assim, quem vai começar primeiro, vai ser eu ou ele? Sim, mas aí que tá, né? São dois náufragos ali. Alguém tem que decidir remar. Então, se ela chegou até mim e tá ali pedindo ajuda pro negócio, a gente descobre que o problema é outro, então a decisão tem que vir dela. Ela decidiu remar já, né? Ela tem que decidir remar. Verdade. Então, qual a comunicação? Comunicação de amor. Quais eram as frases que você mais falava pro seu marido quando vocês namoravam? O que vocês mais faziam nessa época, né? O Tony Robbins, ele fala uma coisa fantástica, ele diz assim, faça as mesmas coisas que você fez no início do relacionamento, ele nunca se acabará. Eu falo isso lá em casa toda hora. Legal. E é isso. Que ele falou também, fala isso lá em casa toda hora. A gente tem que voltar, quando tá ruim, amor, quando o casamento é fora, vou ter o terceiro filho. Uau, correria. Com a mesma esposa? É. Parabéns, e aí, legal. Eu falo assim, cara,
tá tudo, quando começava tudo meio zoneado, a gente lembra, eu fico lembrando a ela. Lembra aquela época lá e tal, vamos fazer aquela parada lá. Então, assim, a gente fica aí brinca, eu falei, pô, aquilo era um momento que a gente tava sem julgamento um com o outro, né? Tava tudo bem, ninguém se conhecia direito, aquele início de relacionamento. Essa fase é melhor, né? Se a gente conseguir resgatar um pouco do que a gente fazia lá no início, é bom demais, né? Exatamente. Então, qual é a comunicação? Comunicação de amor. Por exemplo, você estava lá falando da tua construtora, lá do negócio. Qual a comunicação que eu tenho que ter? A comunicação de alinhamento, a comunicação, ó, tá quente aqui, mas pô, faz parte. A gente tá, olha como é que você deu o significado. A gente está ganhando dinheiro, a cliente está satisfeita, né? Então, eu vou trocando os significados e tudo passa pela comunicação. E a comunicação vai forjar os meus resultados de vida. Então, é só analisar como está a tua comunicação na área que não flui. Você tem que mudar. Agora, olha a área que flui. A área que flui, como é que é a comunicação? Você vai ver que é boa. Isso me pegou muito. Isso aí que tu falou me pegou muito.